Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, faz um tempo aí que eu não apareço por aqui, acho que tem uns 3 meses que eu não gravo vídeo, né? Everton, por que você não tá mais gravando vídeos, né? Você desistiu do YouTube? Não, é o tempo que é escasso, né? Então eu passo a maior parte do tempo atendendo os meus pacientes e isso obviamente come um tempo do caramba, né? Então eu tenho que dedicar tempo aos meus pacientes se eu quiser tratar esses pacientes psicologicamente. Então, isso requer tempo, né? Mas estamos aqui, sábado, né? Hoje é dia 11 de outubro, não tenho atendimento, então vamos lá gravar vídeo para o YouTube, né? Então, vou tentar aí gravar uns 3, 4 vídeos aos sábados e soltar aqui os vídeos ao longo da semana, tá certo? Mas vamos lá, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e a coisa mais importante é também, deixa aqui o seu like, porque deixando o seu like, o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e aí vai publicar para várias e várias pessoas, tá bom? Então não se esqueça de deixar o seu like, beleza? Se você chegar até o fim do vídeo e você não gostar, deixa aí o seu dislike, tá bom? Mas eu acredito que esse vídeo vai te ajudar bastante, tá bom? Porque o nosso tema aí, como eu coloquei na thumb, é assim, como é que nasce um narcisista? Né? Um narcisista é o quê? É um traço de personalidade, é uma coisa que se adquire no comportamento, é um problema crônico genético. O que, que é esse bendito narcisismo e como lidar com pessoas narcisistas? Né? Então, assim, é um dos temas que eu trato bastante nas minhas sessões terapêuticas, né? E principalmente pessoas que já passaram na mão de um narcisista, porque o narcisista é o seguinte, por onde ele passa, ele deixa rastros, e rastros negativos, né? Então, alguém que teve um relacionamento com um narcisista, seja mãe, seja namorado, seja marido, seja esposa, seja amigo, amiga, não interessa, sempre deixa marca nas pessoas que não conseguem lidar com eles, tá certo? Então vamos lá. O panorama geral que eu vou trazer aqui do narcisismo é um estudo feito pelo psicólogo, psicanalista Igor Caruso, né, que é um psicanalista italiano. Eu gosto muito do que ele escreve e se vocês quiserem se aprofundar no tema, leiam os livros dele, tá bom? Mas o que, que ele diz basicamente sobre o narcisista? Bom, ele diz o seguinte, olha, todos nós nascemos narcisistas. Por quê? Porque qual é a definição de narcisista? A melhor definição que ele deu é a seguinte: nós temos um eu, e até a gente perceber que existe um outro, nós somos narcisistas. Por quê? Porque a gente se preocupa com o nosso próprio eu, a gente se preocupa com o nosso ego. Tudo gira em volta de nós mesmos, certo? Então, por exemplo, um bebê que acabou de nascer, um bebê recém-nascido, tá bom? Quando ele está com fome, ele não quer saber se a mãe dele tem leite ou não. Alguém tem que trazer leite para ele. Então você já vê que nós nascemos narcisistas. Nós nascemos com uma atenção prioritária aos nossos desejos, certo? E a gente vai se desvinculando desse narcisismo, se desvinculando não, mas a gente vai diminuindo esses traços narcisistas quando a nossa consciência ela vai se iluminando e a gente vai percebendo que o seguinte, olha, bom, não existe só eu no mundo, existem outras pessoas também. Então, os meus comportamentos podem gerar um impacto na vida do outro. Então, dentro dessa perspectiva, para você deixar de ser um narcisista, ou se você conhece algum narcisista e gostaria que ele deixasse de ser narcisista, ele vai ter que passar por um processo onde ele entenda que o outro existe. Aqui essa é uma figura de linguagem. É claro que ele sabe que o outro existe, mas ele acha que o outro existe para suprir as suas necessidades pessoais. Então aí o que, que vai acontecer com o narcisista? O narcisista ele vai se tornar um exímio articulador e um indivíduo que manipula as pessoas à sua volta. Esse que é o problema narcisista. Por quê? Porque qual é a melhor articulação de um bebê para conseguir as tetas da mãe? É chorar, espernear, gritar, né? E é até difícil quando a criança é um recém-nascido a gente entender se está com cólica, se está com fome, né? Mas via de regra é isso, né? Eu preciso ter uma necessidade atendida. Então a maneira que ele tem de articular é o choro.
E aí que tá o problema, porque muita gente diz o seguinte: ah, mas o narcisista é o quê? É algum traço genético? É alguma herança familiar? Bom, eu acredito que, e você pode discordar ou concordar, não importa, mas de tudo que eu já estudei e tudo que eu observei na prática, é o seguinte, que o narcisismo, ele é uma herança que se adquire dentro do ambiente doméstico, tá? E por que que eu acredito nisso? Porque hoje os pais têm aquela tendência de fazer tudo pelos filhos. Ou seja, todas as necessidades do filho são supridas pelos pais e o filho não consegue se habituar com a superação de desafios, conquista de bens materiais que ele conquista por si mesmo, né? Os pais não ensinam que o filho deve afeto às pessoas, deve afeto aos pais, ao amigo, ao irmão e assim por diante, né? Ou seja, são os pais que ajudam os filhos a entender que, bom, não existe só o eu, existe o outro também. Eu vou dar um exemplo, pessoal. Meus pais nunca me deram tudo que eu queria, entendeu? Nunca. Eu acredito que isso gerou exatamente essa consciência do seguinte: olha, os meus pais não me devem tudo. Eles me devem alguma coisa, mas eles não me devem tudo. Se eu quiser alguma coisa, eu vou ter que correr atrás e conquistar. Foi assim que eles me ensinaram. Então, tudo que eu tenho hoje, né, é graças a essa percepção de que tudo que eu preciso na vida, eu preciso despender um esforço. Não é as pessoas que precisam fazer por mim, é eu que preciso correr atrás das coisas. Então, isso já ajuda o indivíduo a perceber que existe o outro, entende? E aí você pode me perguntar assim, Everton, mas como conviver com um narcisista, entendeu? Um narcisista manipulador que só pensa nele, ele tem exatamente esse traço, né? Poxa, só existe o eu, não existe o outro. É como se eu estivesse ali na frente dele e tudo que eu fizesse gira em torno dele. Olha, primeira coisa, narcisista é manipulador. Vocês têm que entender isso. A manipulação é um traço característico do narcisista. E aí, o manipulador, quando conhece alguém manipulável, né, ou seja, uma pessoa que se deixa manipular, esse narcisista acaba recebendo um poder, entendeu? Então, assim, as pessoas podem dizer, ah, o narcisista me destruiu. Ah, ele destruiu, mas ele não te destruiu sozinho. Ou seja, você deu uma liberdade para que ele te destruísse. Ou seja, você deu poder a ele. Então, primeira coisa é você tirar o poder do narcisista, ou seja, não seja uma pessoa manipulável. Esse é o segredo. Não seja manipulável, porque se o narcisista te atraiu é porque você é fraco, você tem uma personalidade fraca. Narcisistas não sobrevivem diante de alguém que não é manipulável, entendeu? Então, assim, para com essa idealização aí de que a culpa é só do outro também, entende? Reconheça que existe uma parcela de culpa sua, de que você deu liberdade para o narcisista te manipular, entende? Então, o narcisista ele só consegue deixar de ser narcisista com uma pessoa específica quando essa pessoa abandona esse narcisista, quando essa pessoa não é manipulada por esse narcisista. Ou seja, o narcisista precisa passar por uma dor emocional para ele entender na dor que existe uma outra pessoa, que existe um outro eu, que não é só o dele. Então, um dos erros das pessoas que estão na vida de um narcisista e são destruídas emocionalmente por eles é exatamente essa incapacidade de abandoná-lo, de rejeitá-lo, de fato, de causar uma certa dor nele, não uma dor proposital, mas a partir do momento que ele está te manipulando, você diz o seguinte: olha, eu não quero saber disso. Para mim não interessa o que você quer. Entende? Então o narcisista precisa colocar uma barreira ali para ele entender o seguinte: olha, existem alguns limites na vida. E que se eu passar por cima desses limites, eu posso ferir o outro. Entende? Então assim, não tem boquinha com narcisista não. Entendeu? Ah, nem terapia. Pô, eu nunca vi um narcisista fazer terapia.
Eu nunca vi um ex-narcisista, para vocês terem noção. Pode até existir. Tudo é possível nessa vida, entende? Mas para que ele consiga compreender, para que ele tenha consciência de que existe um outro, você precisa deixar de ser manipulável, entendeu? É por isso pais e mães são extremamente manipulados pelos filhos, entende? Depois ele não entende por que meu filho é assim narcisista, é porque você deu tudo para ele. Então assim, qual é a origem do narcisista? Tá na família de origem. Os pais deram tudo, não colocou desafios, não colocou limites. E isso inflou o ego do cara. E aí ele acha que todo mundo é o pai e a mãe dele, que vai fazer tudo por ele. Entendeu? Isso é extremamente prejudicial. Então, assim, quer que o seu filho não se. Quer presentear as próximas gerações com bons homens e boas mulheres, não dê tudo para o seu filho. Entendeu? Não dê tudo para ele. Assim, dê todo o carinho e afeto necessário. Afeto nunca é demais. Dê todo o afeto possível. Ah, mas pai, eu quero um carrinho da Hot Wheels. Porra, se você não tem dinheiro para comprar essa merda, não compra. Ajuda essa criança desde cedo a entender que tudo existe limite, que a gente não pode ter tudo na vida. Agora, se você se desdobra, você faz empréstimo, você junta dinheiro para dar as coisas pro seu filho, meu filho, você está criando um monstro. Porque depois esse cara vai ser um péssimo marido, vai ser uma péssima esposa. Por quê? Porque você deu tudo. Você não o fez reconhecer que, além do seu próprio eu, existe um outro que ele precisa respeitar, que ele precisa ter limites, que ele precisa honrar. Entendeu? Então é basicamente isso. Se você tem uma pessoa narcisista na sua vida, comece a ser um pouco mais duro com ela. Não no sentido de ser ignorante, de falar alto e de brigar. Não, mas é de colocar limites. Entendeu? E deixar espernear mesmo. Deixe de ser manipulável. É isso que faz com que vocês sejam destruídos pelos narcisistas, tá bom? Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like. Seu like é muito importante. Por favor, não saia desse vídeo sem deixar like. É muito importante. Pô, gastei meu tempo aqui passando essas informações, né? Coisas que eu só falo com alunos e pacientes, disponível de graça para você. Então acredito que eu mereço um like, tá bom? E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, porque agora vai ter vídeo aí, pelo menos umas 2 ou 3 vezes na semana, tá certo? Então se inscreva aí para você não perder nenhum vídeo, tá certo? E se você passou por um relacionamento onde você viu esse vídeo aqui e disse assim, porra, meu ex-namorado era narcisista, tô destruída, deixei de ser quem eu era. Fui muito manipulada, tenho uma personalidade fraca. Se você precisa de ajuda terapêutica, porque você passou pela mão de um narcisista, vou deixar o link do meu WhatsApp de atendimento aqui fixado nos comentários. Você clica lá, fala comigo pelo WhatsApp, me diz lá pelo que você está passando, por que você está buscando a terapia, que eu vou entender que você veio aqui desse vídeo do YouTube, tá certo? E lá eu vou te dar toda uma orientação e a gente inicia um processo terapêutico focado no fortalecimento da sua personalidade, tá certo? É isso aí, pessoal. Tamo junto e até o próximo vídeo.